Deixa eu... Obrigada. Então, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para o nosso encontro de uma aula inaugural de um curso, Imersão nos Transtornos dos Sons da Fala. Eu e a Aline conversamos a respeito desse curso e a gente pensou numa proposta bem interessante para vocês, uma coisa mais geral, que eu vou deixar totalmente a Aline para explicar toda a proposta e aquilo que ela pensou. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos, agradeço a participação das professoras aqui presentes, Maria Elizabeth, Maria Gabriela, a Aline. Muito obrigada por essa participação e essa oportunidade, mais uma vez, aqui na Fonotrade. A Obrigada a Aline você. Madeira é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina, é pós-doutora em fonoaudiologia pela Unesp Marília, tem doutorado pela Unesp São José do Rio Preto, Queen Margaret University, em Edimburgo, na Escócia, tem mestrado em estudos linguísticos, tem especialização pela Santa Casa, é fonoaudiólogo, fonoaudiologia, a graduação em fonoaudiologia pela Unicamp, é pesquisadora em transtornos dos sons da fala e transtornos da comunicação e ou linguagem. E na Fonotrade é a nossa coordenadora responsável pela área de transtornos motores da fala e transtornos dos sons da fala. Muito obrigada, Aline. Seja bem-vinda à Eu, nossa aula. Maria Elizabeth Campos, é fonoaudióloga, instrutora sênior do conceito neurocognitivo BOAT e instrutora do Baby Course, especialista em motricidade orofacial, disfagia e fonoaudiologia neurofuncional, consultora em amamentação, tem formação no prompt, atua principalmente nos seguintes temas: BOAT, prematuro, desenvolvimento motor global, bebês de alto risco, paciente especial, trissomia, fonoaudiologia para paralisia cerebral, postura corporal, má oclusão e desenvolvimento motor global, funções alimentares, distúrbios de leitura e escrita. Boa noite, Elizabeth. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, estar aqui a conosco. todos, muito obrigada. Maria Gabriela Cavalheiro, fonoaudióloga, clínica na área de fala e linguagem infantil, mestre em ciências dos estudos da comunicação, doutora em ciências de reabilitação pelo Hospital de Reabilitação em Anomalias Craniofaciais, desenvolve estudos e publicações na área de fala, linguagem, anomalias craniofaciais e fatores de risco para distúrbios da comunicação na população infantil. Obrigada, Gabriela, por estar aqui conosco. Seja bem-vinda ao Fonotrade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Larissa Gonçalves Torcato, fonoaudióloga, graduada em fonoaudiologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduada em intervenções precoces no transtorno do espectro do autismo, pós-graduada em inovação na educação, aluna do programa de pós-graduação em fonoaudiologia da UFSC Santa Catarina, né? Tem atuação clínica em transtornos da linguagem, fala e TEA. Obrigada, Larissa. Doutora Thaisa Janequini, possui graduação em fonoaudiologia pela USP Bauru, tem mestrado em fonoaudiologia clínica, doutorado em ciências, especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Odontologia, é professora de cursos de aperfeiçoamento, especialização em motricidade orofacial e linguagem em vários centros educacionais do Brasil, Espanha e Portugal, é fonoaudióloga clínica em motricidade orofacial, fala em linguagem infantil, mentora do comunicação assertiva para empresários, youtubers e educadores. Obrigada, Thaisa, por estar novamente conosco. E agora eu vou apresentar rapidamente, nós vamos apresentar rapidamente a programação do nosso curso. Serão 22 encontros, 11 meses de duração, das 19 às 22 horas, são 2 encontros mensais, 15 meses de revisão e um certificado com a carga horária total do curso. Aline, eu vou pedir para você fazer a apresentação para mim do curso. Claro.
Então, boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui de novo, né? Na verdade, assim, a motivação, né, da criação desse curso, dessa imersão, veio dos alunos, né? Então, eu tenho um aprofundamento dos transtornos motores de fala, que a gente já fez algumas turmas aqui na Fonotrade. E os alunos sempre pediam, professora, não dá para a gente, né, ampliar, porque não, é claro, a gente tem uma gama muito maior, né, que são os transtornos dos sons da fala. Então, a ideia é justamente isso, né, explorar não só transtornos motores de fala, né, que vai ser o meu módulo, mas também os outros que a gente precisa aprofundar cada vez mais, né, que são os fonológicos, que a gente tem aí uma grande população na clínica, a gente sabe disso. Nós temos a disartria, né, com a referência, com a... Opa, deu uma interferência aqui. Disartria infantil, né, com a Elizabeth Campos, que tem muita propriedade e uma história, né, dentro da disartria infantil, e acho que é um tema que a gente tem que explorar muito. Né, a gente tem discutido bastante dentro do departamento de fala, por exemplo, que a disartria a gente tem que cada vez mais investigar, porque a gente, né, em alguns momentos a gente ouve, né, essa fala dessa criança e fala, ó, peraí, tem alguma coisa ali que a gente não está muito acostumado, né, a diagnosticar e tratar. Então, é por isso que é tão importante a gente trazer, né, para essa imersão. E aí, dentro dos transtornos fonológicos, a gente entende quem é assim, eu sempre, quando eu dou algum curso, eu sempre percebo que existe uma necessidade mesmo, ainda mais de acordo com a literatura atual, né, de explorar essa questão do desenvolvimento típico, tanto fonológico quanto motor. Então, a Maria Gabriela, né, que a gente chama ela de Gabi, né, carinhosamente, vai trazer isso para vocês, tá? Bem esmiuçadinho, bem didático, que é para a gente fazer a ponte depois com os transtornos. A gente tem muito é muito importante dizer, né, que nós temos literatura, por exemplo, Scharrenberg, desculpa, Scharrenberg não, Namazivayan em 2020, que traz uma visão, né, muito nova e inovadora, por exemplo, do desenvolvimento motor. Então, quem fez faculdade antes, quem, assim, está fazendo a transição de, né, outra área da fono, não viu, né? Então, a não ser que tenha lido o artigo. Então, é muito importante a gente nos aprofundar, né, nesse tema. Pode ir passando. E aí vem, né, os transtornos motores de fala, que eu pretendo trabalhar essa questão da avaliação dos transtornos diferenciais, né? Tudo que a gente tem visto, discutiu muito no último congresso, que é essa questão não só do diagnóstico, mas o diagnóstico diferencial entre os transtornos motores. Então, apraxia de fala na infância, motor de fala, a disartria que vocês já vão ter explorado bastante no primeiro módulo, né? E não só, mas também em que momento a gente pode ter transtornos motores junto, né, com um transtorno fonológico, por exemplo, tá? E a intervenção, que eu vou trazer um pouquinho na aula hoje para vocês, tá? Que é um ponto que eu tô me aprofundando bastante, né, nos transtornos motores de fala, então eu vou trazer né, o que a gente já sabe, algumas coisas novas, então vai ser um módulo bem especial para mim. E assim, trazer bem na prática como a gente tem que, né, raciocinar dentro dos nossos pacientes ali. Quando a gente aplica um modelo, quando a gente aplica outro, como a gente faz a transição entre os modelos. Pode passar. Então, essa é a ideia dos transtornos motores. Então, a gente vai falar aprofundamente, né, de modo mais aprofundado, do DTTC, que esse ano a gente teve a doutora Ed Strange, né, que é a autora no Brasil. Então, para mim é uma honra falar desse tema, assim, a gente discutiu bastante lá na vinda dela. Então, é assim, crucial. Eu acho que não tem como trabalhar com transtornos motores de fala sem aplicar o DTTC, né?
Então, a gente vai ver isso no módulo 6. No 7, a gente vai ver o REST, que é uma intervenção já para outro perfil de criança. É bem importante dizer isso, porque ainda hoje as pessoas falam: ah, mas eu conheço tal modelo, conheço tal intervenção, eu trabalho com intervenções X, mas elas não servem para as mesmas pessoas, tá, gente? Para o mesmo grupo de criança. Eu estou fazendo um treinamento, na verdade. Eu tô fora do Brasil, né? Eu tô na Inglaterra hoje, fazendo um pós-doutorado, e eu tô fazendo um treinamento de um dos modelos, e a autora falou isso, ela falou assim, ó, o ideal é transitar de modelo X para Y para Z. Então, não existe uma hierarquia de melhor ou pior, mas existe o perfil do paciente, né? Então, isso é muito importante a gente discutir. A mesma coisa é a questão do fonológico, né, gente? Então, muitas coisas, muita inovação, né, nos transtornos fonológicos. Então, a gente tem como avaliar essas crianças, a gente tem modelos. Então, também tem um outro ponto que eu gosto de trazer aqui, depois a Gabi pode comentar, que a gente fala muito dos transtornos motores, mas eu já vi, né, pessoas tratando transtornos dos sons da fala, os transtornos fonológicos, né, como motor. Então, isso é complicado, porque, né, a gente não pode esquecer que a gente tem uma recorrência grande dos transtornos fonológicos e que não, a intervenção é completamente diferente, tá, gente? Ela é muito, muito diferente. A gente entende assim, a criança tá errando na fala, como aparentemente um motor, porque a gente está, né, trabalhando muito com o motor, tem muito aí holofote sobre os transtornos motores, mas o fonológico tem muitos, é muito importante a gente entender também. E a mesma coisa, pode passar. Nós temos modelos fonológicos de diferentes abordagens, né? Que a Thaisa vai trazer para vocês. Então, ela vai trazer os princípios desses modelos, né? Que já é um pouco diferente, completamente diferente dos motores, por exemplo, que vai trazer um contraste entre os sistemas de som da língua. Então, quando a gente vai aplicar modelo, né? Por exemplo, par mínimo de posição máxima, modelo de ciclos, né? E ela vai trazer também o modelo que ela fez no doutorado dela, né? Que é o modelo Praxi, apelidado como Janequine, né? Então, nomeado, na verdade. Então, vocês vão ter muitas, muitas oportunidades de aprender intervenções. Vocês estão vendo? Avaliação e intervenção, né? Então, essa é a ideia, a gente sair sabendo esse ponto. E os erros persistentes de fala, gente, que é algo que a gente também tem que explorar mais, né? Não é só porque... eu digo assim, por quê? Porque assim, é muito novo. Se você pegar os artigos, eles são dos 2, 3 últimos anos, né? Que exploram. No Brasil, tem pouquíssimos trabalhos. Uma dissertação e um doutorado, se eu não me engano, que eu fui banca. Então, a gente tem... É importante que a gente diferencie mesmo dos transtornos motores e fonológicos, que existe uma outra linha de raciocínio, tá? Então, são aquelas crianças que persistem nos erros dos R's ou né, que a gente chama dos fricativos, né? Então, a gente vai estudar isso mais lá na frente no módulo 10. E o 11... pode passar? É algo que, né, a Larissa tem se debruçado há algum tempo. A Larissa foi minha aluna de mestrado, tá? Tá concorrendo ao doutorado. Então, ela é muito, assim, ela se aprofundou mesmo nos aspectos de prosódia, porque durante o mestrado dela, ela fez uma validação, né, de uma avaliação que avalia os aspectos prosódicos. Então, a ideia é ela trazer esses pontos para vocês. E ela está preparando uma aula também muito bonita sobre intervenção, que é um tema que a gente, né, precisa também explorar mais, os aspectos prosódicos. Prosódia, gente, não é só na fono, tá? Que é um ponto que a gente vê pouco, mas a gente tem, né, percebido que
né, de uma área geral, assim, na linguística, está mais avançado em termos de estudo, mas aí perde a aplicabilidade. Então, aqui a gente quer ver na prática o que a gente pode fazer com as nossas crianças, tá? Então, essa é a ideia da imersão. Quer explicar um pouquinho sobre... Ou você vai... Você tá muda, Alegre? Eu vi que você tá Então, falando. eu tô- é que tu começou a fazer uns barulhos aqui, não queria atrapalhar a sua fala. Você apresentou brilhantemente o curso e trouxe exatamente o caminho e encadeamento do raciocínio, né? Aquilo que a gente se propôs. Para não chegar direto nos transtornos motores da fala, você fez um caminho e a gente está trazendo os aspectos importantes para qualquer intervenção. E como o lançamento é hoje do curso, anotem o cupom TSF15. Ao longo da nossa aula, a gente vai colocar o link para vocês aproveitarem, tá bom? E agora a gente vai convidar a Elizabeth, a Aline, a Maria, a Gabriela, a Gabi, né, para trazer um tema também quer dizer, que é esse tema, mas o aprofundamento e aonde nós estamos, né, de onde a gente estava e onde nós estamos, os avanços no tratamento dos transtornos dos sons da fala. Então, eu convido a todos a assistirem essa aula, que é uma aula inaugural do nosso curso, onde vocês vão ter uma pincelada daquilo que a gente vai abordar. Anotem as perguntas, nós vamos responder as suas dúvidas e o certificado será fornecido para quem ficar durante a aula e assinar a lista de presença. Fiquem atentas ao chat, tá bom? Eu vou descompartilhar. Agora eu estou vendo vocês, que eu não estava vendo. Então, muito obrigada. Me passo a palavra para você, Aline. Novamente, retorno. Vamos compartilhar. Então, gente, a gente pensou essa aula com bastante carinho, né? Acho que não vai rodar os vídeos, Gabi. Pode deixar que eu viro, eu compartilho, tá? Tá Peraí, bem. deixa eu só colocar aqui. Porque quando a gente muda, dá esses probleminhas no vídeo. Tem bastante vídeo que eu quero falar com vocês. Para mostrar um pouquinho, dar um gostinho, né? Na verdade, eu gosto. Bom, então, como a gente já falou, né? A ideia é trazer o que a gente tem de tradicional, já, o que a gente já sabe, sobre os transtornos dos sons da fala. E aí, hoje, né, esse time de professoras maravilhosas que sabem muito do assunto, tá? Então, é uma honra estar com elas, né? Tanto a Gabi quanto a Beth. Se aprofundaram nos temas específicos. Então, isso é muito rico para vocês que estão aqui assistindo. Por quê? Porque transtorno de sons da fala parece que é algo assim, a criança tem problema de fala, mas é uma gama tão ampla, né? Então, assim, tanto é que é um guarda-chuva mesmo, né? Então, ter essa oportunidade de ter pessoas especialistas aqui hoje, né, é um presente, porque muitas coisas do que elas vão falar eu também não sei, né? Então, e assim, eu trabalho com os transtornos dos sons há bastante tempo. Fiz toda a minha formação nessa área, então eu sei que com certeza vai ser muito rico para todos nós, e no curso também, né? Porque aí a gente vai ter a oportunidade de aprender mesmo a avaliação, a intervenção de cada um dos transtornos. Como eu disse, é um guarda-chuva que se manifesta como uma questão de problemas de fala, de dificuldades de fala, mas elas vêm de várias ordens: motora, né, perceptiva, de discriminação auditiva, fonológica, fonotática, que tem essas questões né, de ordem mais fisiológica, como a própria disartria, que por isso que eu falo, é algo que a gente tem que entender cada vez mais, porque assim, principalmente criança que tem alguma comorbidade, sempre eu ouço assim, Aline, você acha que isso aqui é uma disartria? Então, eu acho tão rico, tão importante ter esse módulo
né, dentro de um curso dos transtornos de sons da fala, porque há alguns anos atrás nós não pensaríamos dessa forma, né? Então, isso é uma não só no Brasil, mas assim, eu vejo que é uma tendência, né, que a gente explore, né, cada vez mais essa gama toda, e ponto por ponto mesmo, como o Dr. Schallenberg colocou, né? Esse é um autor, gente, quem estuda transtorno do som da fala conhece esse fluxograma aqui, porque ele é um resultado de um trabalho de muitos anos, um pesquisador dos Estados Unidos, que faleceu recentemente, inclusive, que tudo que nós sabemos hoje a gente deve muito, né? Não só a ele, a outros autores também, mas muito a ele, que, né, estudou em massa, gravou muitas crianças, colocou, né, inseriu mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele liderou muitos pesquisadores, no sentido de fazer isso que a gente está vendo aqui hoje, né? Entender a etiologia de cada alteração, né? O que causa isso, quais são as causas mesmos, né? E a partir disso entender quais são os fenômenos que estão alterados dentro dessa criança, né? Ou adulto, né? A gente vai focar mais em criança e adolescente, mas esses aspectos, até isso é uma coisa importante que a gente tem que discutir. Eu falei adulto porque eu tô com isso na cabeça, né? Na área de transtornos motores de fala, por exemplo, a gente tem a tendência de falar muito sobre criança. Mas quem está atendendo há bastante tempo já tem adolescentes, né? Vocês sabem. E logo essas pessoas vão virar adultas. Então, né, é uma coisa que a gente tem que pensar bastante sobre isso, né? Então, às vezes eu mesma falo muito, nos meus projetos tá sempre criança, aí eu já aumentei a adolescente, né? Pensando nisso. E agora veio, assim, a gente tem que começar a abrir também para os ciclos de vida que envolvem essas crianças, lá de novo, essas pessoas. E aí a gente tem, né, aqui no canto esquerdo, gente, ele traz como transtornos, os transtornos fonológicos, atraso de fala, tá? Tem uma discussão bem grande sobre essa nomenclatura, mas qual é a função? A Gabi vai explorar mais, mas tem uma outra motivação que as crianças erram, né? Lá no final, a produção de fala tem erros, apresentam erros, mas com uma motivação muito diferente dos transtornos motores de fala. Então, como que ele sabe disso? Ele gravou, estudou muitas crianças. Porque quando ele começou, a gente, né, tinha como tudo isso aqui que vocês estão vendo como transtornos articulatórios, né? Então, e a doutora Trisha, né, recentemente veio no Brasil, que é a autora do RASH, falou: gente, não dá para tratar crianças com transtornos motores de fala com exercício de motricidade orofacial, né? E assim, há 20 anos atrás, quando ele começou esse quadro, por exemplo, era o que se fazia. Por isso que a gente que está há mais tempo, né, é mais antiguinho assim, entendeu essa fala dela, entende, porque tudo isso aqui era transtornos articulatórios. Depois evoluiu para transtornos fonológicos com o advento da linguística, com a linguística estudando muitos modelos fonológicos, a gente começou a entender que essas crianças tinham uma motivação fonológica. E agora, mais recentemente, essas questões motoras, né, transtornos motores, que a gente está cada vez aprofundando mais nesses 4 quadradinhos aqui. Atraso motor de fala, disartria, apraxia e apraxia com a disartria. E os erros persistentes de fala, que são os que eu falei, que envolvem os fricativos e os R's, né? Eu tô numa relação bem íntima com os R's, tá, gente? Agora mesmo eu estava escrevendo um negócio sobre isso, porque para algumas línguas os R's são um grande problema, né? Um grande desafio, como no português, e para outras não, né? Inglês, por exemplo, americano sim, eles estudam muitos R, então a maioria dos estudos vem do inglês americano, mas o britânico não. Então, você vê, como muda a língua, muda também um pouco de raciocínio com relação a isso, tá? Então, o fonológico, a Gabriela vai falar um pouquinho para vocês, de seguida eu vou falar do motor, depois a Beth vai falar da disartria, tá, gente? Essa aula vai ser, assim, um apanhado, né, desses pontos principais que a gente vai tratar no curso. Obrigada, Aline, por conduzir até aqui.
É um prazer estar falando com vocês, ainda mais sobre transtorno fonológico, né? E é algo muito importante, né? Eu acho que uma coisa que a gente vai conversar, toda vez que a gente fala de avaliação, intervenção, é importante a gente trazer um pouco desse histórico mesmo, de como a fonoaudiologia, como a gente vê trata o transtorno fonológico no, nas, ao longo dos períodos, né? Então, como que antes tudo era, a gente usava mais abordagem articulatória, e a gente viu que não abrangia, né, a gente usar a abordagem tradicional, fonética, né, articulatória, não garantia o que a gente chamava de que a gente chama de generalização. Eu acho que esse que é o grande, né, X da questão quando a gente fala de transtorno fonológico. Porque o transtorno fonológico, eu trouxe essa classificação porque para entender exatamente o que eu preciso para, qual que é meu objetivo principal, quando eu vou lidar com crianças com transtorno fonológico, é que essa alteração de fala é uma inadequação e o uso inadequado das regras fonológicas da língua não só com relação à produção, mas à discriminação desse som e o como que eu distribuo, né? Qual que é o local que eu preciso produzir corretamente esse som dentro de uma sílaba, dentro da palavra. E aí há uma dificuldade em manipular os sons da fala e identificar essas diferenças que a gente tem entre os sons da língua. Então, que a gente tem sons em que eu faço uma explosão, né, uma plosão, eu tenho sons que não, que eu faço, então, né, eu vou fazer um sopro contínuo, por exemplo, né, uma articulação contínua, uma produção contínua, e aí essas diferenças que a criança precisa ter para conseguir fazer a produção adequada e no transtorno fonológico ela acaba não conseguindo estabelecer. E aí, o que eu preciso saber dentro da minha avaliação, por exemplo, também, que a gente vai falar um pouquinho, né? É, como que está esse perfil fonológico e pensar que qual vai ser meu objetivo então? Se o transtorno fonológico, para eu conseguir a generalização, eu tenho que adequar as regras fonológicas e ajudar essa criança a perceber as diferenças dos traços distintivos, então eu vou precisar usar de percepção auditiva, eu vou precisar usar, né, de atividades cognitivo-linguísticas, então linguísticas, colocar figuras, né, associando a palavras que vão ser estimulantes e motivadoras para essas crianças e adequar as regras. Então, nem sempre eu vou precisar trabalhar todos os fonemas que estão alterados dentro daquela classe, por exemplo, né? Então, aí, quando a gente descobre isso, a nossa terapia fica muito mais rica, fica mais rápida, né? E fica muito mais eficiente. Eu ainda vejo alguns profissionais que utilizam assim, né? Então, dentro de uma mesma classe de sons, vai lá trabalhar todos os fonemas que estão alterados. Mas a gente tem modelos que eu posso pegar pares desses fonemas, e aí eu vou conseguir adequar essas regras, e essa aquisição, nessa na verdade, essa estimulação dos sons de fala, generalização, ela vai ser mais rápida e mais eficiente. Mas para isso, pode passar, Aline, eu preciso de uma boa avaliação, né? Eu não posso só aplicar o ABFW, por exemplo, que a gente sempre usa, e transcrever e pronto, acabou, né? Eu preciso conhecer exatamente quais são os sons que foram adquiridos, quais sons são afetados, fazer essa comparação com a aquisição típica, né? E verificar essa fala em diferentes contextos também. Apenas uma prova, ela não vai garantir um diagnóstico diferencial que a gente quer, que a Aline também vai falar especificamente, né? Que o diagnóstico, a gente acha que é simples, o diagnóstico diferenciar um transtorno fonológico de uma apraxia de fala na infância, mas um transtorno fonológico grave, ele pode sim, se a gente não fizer um diagnóstico correto, ele na prática não é tão fácil assim da gente diferenciar.
E aí a gente pode estar tratando, né, um transtorno fonológico grave como uma apraxia de fala na infância e não está alcançando a generalização, porque a gente não pegou aí exatamente o que a criança precisa, né? E aí, como a dificuldade do transtorno fonológico é realmente, né, nos traços distintivos da língua, né, realmente de como a criança consegue estabelecer as regras fonológicas, entender as classes de sons que a gente tem e usar de forma adequada, eu preciso entender esse perfil fonológico. E no transtorno fonológico, normalmente a gente consegue a gente consegue estabelecer alguns padrões, né, dentro da avaliação. Eu preciso entender quais são as facilidades, né, dessa criança com relação a combinações de sons também, e a gravidade de inteligibilidade de fala nos auxilia muito. E no curso a gente vai conhecer, aprender a aplicar aí por algumas medidas que são quantitativas que nos ajudam a entender essa gravidade do transtorno de sons de fala. E aí a gente sempre fica na dúvida, né? Qual que é a melhor abordagem para a avaliação? Usar protocolos quantitativos ou qualitativos. Nos transtornos dos sons de fala, a gente vai precisar dos dois, né? Um para apoiar o outro, para que a gente consiga todas essas informações e realmente consiga fazer um diagnóstico preciso e que vá aí, que faça com que a gente entenda qual que é a dificuldade, qual o nível de fala, né? Qual o nível de produção de fala que realmente está afetado nessa criança. Pode passar. E aí, para isso, a gente costuma, né, pelo menos ter 3 contextos diferentes de fala: a nomeação de figuras, a imitação de palavras e repetição de palavras, e uma fala semidirigida. Sempre uso fala semidirigida, não fala espontânea. Por quê? Porque vai depender muito, a gente precisa ter certeza do que a gente está transcrevendo. E às vezes, se a gente usa uma conversa espontânea, e o nosso paciente, né, a nossa criança, tem uma inteligibilidade de fala muito grave, nem sempre a gente consegue ter certeza dessa transcrição. Então, eu sempre sugiro ter algum protocolo, a gente fazer alguma análise de uma fala semidirigida, em que a gente tem aí alguns conhecimentos do assunto, do conteúdo que a gente vai abordar. Seja, então, vou sempre pedir para a criança contar sobre uma viagem que fez, sendo que eu conheço elementos dessa viagem, uma pequena história conhecida, né, que seja dessas histórias mais tradicionais. Então, esses pontos são importantes para a gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial. É lógico que algumas vezes a gente vai ter limitações. Crianças muito pequenas podem ter um vocabulário, né, mais reduzido, crianças que tenham alterações, um repertório semântico reduzido por ter também algum transtorno de linguagem associado, a gente vai ter algumas dificuldades de precisar adaptar. E aí, mas o importante é que a gente tente fazer não se basear em apenas uma prova de fala. E outra coisa que é importante, pessoal, que eu vejo muita gente, meus alunos, pego no pé dos meus alunos, que, pessoal, análise de fala, a gente precisa da gravação, tá? Não é só do áudio, mas da gravação, da gravação também do vídeo. Isso vai ajudar demais, principalmente quando a gente está começando na avaliação de fala, a gente ainda não tem tanta experiência, porque a gente vai precisar analisar todos os aspectos, né? Hoje a gente fala da fala não só com relação troca de sons, a gente fala é, de a gente tem uma série de sinais motores, por exemplo, que a gente pode ver com a gravação. A gente tem a prosódia, a gente tem outras análises que só o vídeo nos fornece, tá? Então, eu vou dar essa dica que eu já dei esse puxão de orelha hoje no estágio. E então é uma dica que eu dou que facilita demais, principalmente para
é sempre bom a gente avaliar e rever, né, fazer análise de fala com os vídeos. Aí pode passar, mais uma. E o que eu preciso, então, para intervir no transtorno fonológico especificamente? Fazer essa avaliação do sistema fonológico. Então, conhecer quais são os sons e quais os processos de substituição fonológica que estão acontecendo, tá? E aí eu vou identificar esses processos e selecioná-los. Então, se a criança, por exemplo, troca eh, fricativos, né? O fã, van, por sons plosivos, ele está fazendo então uma plosivação de fricativo. Eu vou selecionar esse processo-alvo e dentro dele identificar sons-alvos, de preferência sons que são motivadores, que são mais estimuláveis, de palavras que estão dentro do contexto dessa criança. Então, selecionando esses alvos, e é claro que cada modelo tem algumas regras nessa seleção também de alvos e seleção dos processos, mas de forma geral a gente vai ter que ter esse cuidado e essa análise. Eu vou identificar os sons-alvos de cada, né, processo, desenvolver o material de estímulo, e esse material de estímulo a gente tem que ser muito cuidadoso e pensar em elaborar com figuras que sejam também atraentes para o nosso paciente, em brincadeiras lúdicas, e pensar sempre em atividades também, não só de nomeação e repetição, mas também pensar em atividades linguísticas dentro, né, da nossa terapia para promover aí a generalização. E o que eu tenho que pensar, né, é que no transtorno fonológico, conforme o modelo que a gente vai utilizando, eu vou observar mudança de padrão e a compreensão dessas regras fonológicas. Então, a gente pode, por exemplo, ter na avaliação alguns processos fonológicos que forem identificados, conforme a gente vai trabalhando, pode haver uma mudança. Então, processos que fonemas que ela não tinha adquirido, ela passa a adquirir, porque readequou o sistema fonológico. E aí, então, por isso eu preciso fazer avaliações constantes, né? Sondagens, que a gente também vai aprender a fazer sondagem no curso, para saber os próximos passos. Tem que fazer um monitoramento constante. Pode passar. E aí, a gente tem aí modelos que a gente pode utilizar. Tenho modelos de ciclos, que eu costumo usar modelos de ciclos modificados, que muda com relação ao número de sessões que são realizadas, oposições mínimas e máximas, que Vou é quando a gente contar um tem. off aqui, hein? Outro dia eu mandei uma mensagem perguntando para ela. Porque Eu isso falei, eu aqui, faço um pouco modificado. tá Pode vendo, falar, gente? Aline. Às vezes a gente fica muito numa tendência de fazer assim, 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 né? Aprendemos num curso, eu lembro de um artigo, sei lá. E aí me veio uma questão, será que... Porque eu li duas versões diferentes do modelo. Falei, olha, porque eu não estudo esse modelo assim aprofundado, né? Então, falei, o que será? Será que eu tô fazendo certo? Aí eu mandei uma mensagem para tirar a dúvida. E o modelo de ciclos é o que a minha orientadora no mestrado utiliza bastante. Inclusive, a professora, a doutora Thaisa, também, né, se aprofundou nesse modelo, também para se apoiar um pouco no modelo Gianecchini, que tem algumas similaridades com o modelo de ciclos, e mais, né, outros aspectos relacionados à produção prática. Então, também o modelo da professora Thaisa Gianecchini eu utilizo bastante e funciona muito bem para várias crianças, mas a gente tem que saber, né, para quais os casos que a gente pode utilizar. Oposições mínimas e máximas, né, principalmente pares mínimos, que são abordagens mais contrastivas, são as mais tradicionais e as que tem muita evidência científica, né? A gente tem, funcionam muito, a generalização é bem rápida, principalmente dependendo de alguns processos fonológicos que a gente tem envolvidos, e as oposições múltiplas
que são um pouquinho mais desafiadoras, principalmente pro terapeuta na hora de escolher as palavras-alvos, né? Mas ela também é uma alternativa muito interessante. E aí, quando utilizar? Vou passar aí um macete para vocês, algumas recomendações de quando utilizar de cada um, pode passar. Então, se eu tenho um transtorno fonológico que ele é leve, eu tenho poucos processos fonológicos, eu posso, né, o que a gente utiliza mais, que é mais efetivo, é esse modelo de oposições mínimas, então, que são dos pares mínimos, onde eu vou, então, utilizar fonemas, vou usar palavras, né, alvos que se diferenciam em apenas um som. Por exemplo, Uhum. né, a criança tem um processo de ensurdecimento. Então, ao invés de vaca, fala faca. Aí eu posso usar, então, contrastar, né, os alvos faca e vaca. E eu tenho, quando eu tenho um transtorno fonológico com poucos processos fonológicos, mas muitos fonemas que não são adquiridos, que não foram adquiridos, né? Então tem poucos processos, mas dentro de cada processo, os fonemas não foram adquiridos. Eu posso usar um modelo de oposições máximas para me ajudar, que é quando eu vou ter aí esse contraste não só em um, né, mas de dois ou mais elementos da língua, né, de contrastes da língua. Quando eu tenho um transtorno fonológico grave, com muitos processos fonológicos, né, parece que eu já fico agoniada, essa terapia, o que eu vou fazer com tanto processo fonológico? O modelo de ciclos, ele acaba sendo uma alternativa e, na minha experiência clínica, eu uso bastante. Então, modelo de ciclos até um caminho e depois eu já passo, em alguns momentos, né, se eu vejo Hum. necessidade, para o modelo de pares mínimos, de oposições mínimas. Já fiz bastante isso e acaba algo bem interessante para a gente fazer. E o transtorno, quando eu tenho um transtorno fonológico grave, da criança que substitui tudo para o mesmo fonema, então, por exemplo, troca o s, o p, o l, tudo por t, por exemplo. Eu posso utilizar esse modelo de oposições múltiplas, porque vai ajudar ela a entender que a grande dificuldade de diferenciar os contrastes com relação a esse som, por exemplo, t. Então, eu vou dar mais chances para ela de fazer uma mesma palavra com eh, palavras que são semelhantes e que mudam apenas esse fonema, e aí facilita esse entendimento. Ele só é um pouco mais complexo na hora de montar a terapia, né? Essas são algumas recomendações, eu falo bastante, né, com relação a esse assunto, né? Tem muito que a gente aprofundar em cada um deles para a gente, e o foco, qual que é o objetivo principal? A gente conseguir a generalização e a produção, né, adequada desses sons de uma forma que seja efetivo, motivadora, e que melhore a inteligibilidade e a qualidade de vida dessas crianças o quanto antes, para que a gente não perca aí, eh, fases importantes do desenvolvimento e já pensando em adequar todo o sistema fonológico para outra etapa muito importante, que é a etapa escolar, né? Então, é um pouco disso que a gente vai detalhar no nosso curso, e são essas dicas que eu tenho para passar para vocês com relação ao transtorno fonológico. Então, gente, a gente viu que no fonológico a gente também faz transição de modelos, né? E acho que é uma dúvida bem importante. Quando eu começo com os ciclos, modelo de ciclos, quando eu vou para os pares mínimos, ou quando eu posso usar os máximos e para os mínimos também, tem muito a ver, muito parecido com os motores, questão do perfil da criança, né? Relacionado com a gravidade, por exemplo, severidade do caso. Então, é um ponto importante que vai ser discutido, né? E um ponto importante dos transtornos motores, que acho que é um diferencial, né, das questões fonológicas,
é a ideia da avaliação dinâmica, né, que eu pretendo trazer para vocês, que é essa perspectiva de uma avaliação, né? A fonológica tem que ter, tá, gente? Isso que é uma dúvida comum também. Todas as crianças, independente se a gente, porque a gente não sabe ainda se é fonológico e motor, se é motor, né? Se é tem um transtorno motor. Então, é muito importante que a gente faça uma avaliação fonológica e que depois a gente, a partir dos sinais, né, que vão identificando lá motores de fala, a gente nos aprofunde, né, numa avaliação dinâmica. O que é uma avaliação dinâmica? É uma avaliação que a gente fornece pistas multissensoriais, né, que suporte para essa criança e verifica se, por exemplo, ela vai falar oi, né? Se eu pegar e ajudar ela a falar oi, imitar com ela, ó, fala junto comigo, oi, né? Se ela melhora a produção de fala dela, por exemplo, né? Ou se a gente fala, faz o biquinho, né? Que é uma outra pista. Se ela melhora, isso vai nos trazendo informações sobre a severidade. E aí a gente vai pensando de novo no diagnóstico diferencial, né? Porque às vezes numa avaliação dessa que a gente começa a entender de comorbidade. Outro dia eu vi outro dia não, eu estava acompanhando um caso que estava com uma intervenção bem redonda. Tinha, né, fono numa dosagem legal, assim, vários dias na semana. Até tinha uma quantidade de repetições, né, que a gente precisa lá para trabalhar esse processamento motor, e a criança não evoluía. Então, foi nesse processo de intervenção até que a gente percebeu que tinha uma comorbidade, porque se tá redondinho assim, né, não evoluir, uma coisa tá estranha, né? E não tem que ser investigado comorbidade. E no fato, de fato, o menino tinha uma síndrome, né, que foi identificada e nós encaminhamos, inclusive ele veio fazer disfagia depois. Então, você vê, uma criança que estava sendo trabalhada de uma forma, eu sempre falo assim, gente, desconfie sempre de uma criança que não está evoluindo. Alguma coisa tem, pesquise. Agora a Abrapraxia fez um estudo muito grande, está fazendo, né, sobre que envolve genética e identificou que a maioria tem síndromes ou algum quadro sindrômico associado. Então, veja que a gente, né, e aí a gente sabe né, o rol enorme que a gente entra quando a gente fala de síndromes, né? Então, as duas professoras aqui têm uma experiência gigante, né, nesse assunto. E aí isso, agora eu sempre fico pensando, eu sempre bato nessa tecla, por quê? Porque antigamente a gente, criança muito grave, né? Ela não vai falar. Não é que ela não vai falar, algumas crianças pode ser que ela não venha falar mesmo, mas a gente tem que desconfiar de comorbidades, porque muitas vezes é na clínica fonoaudiológica, né, que a gente identifica os primeiros sinais fenotípicos, assim, né? Então é muito importante nisso. E aí, com essa avaliação, né, considerando, né, falei de comorbidade porque aí a gente pensa em gravidade, severidade, a gente vai decidindo os modelos que a gente tem de intervenção. A gente tem, dentro da área de transtornos motores, alguns modelos, né? Então, eu falei do DTTC e do REST, que são modelos abertos. O que é modelo aberto, né, gente? É modelo que a gente pode trabalhar com ele sem uma certificação específica, como, por exemplo, o Prompt, o NDP3. Então, a gente precisa. O Prompt é uma certificação específica, o NDP3 nem tanto, mas é porque precisa comprar, né, um material que a gente não tem ainda traduzido para o português brasileiro. Então, a gente tem, assim, de mais livre acesso o DTTC e o REST, né? Não que o prompt não seja muito, muito importante. É, sim, com certeza, nunca disse isso. Pelo contrário, eu gosto bastante também. Mas ele precisa de uma certificação específica. Então, a gente vai explorar os dois modelos, que o DTTC e o REST, que o DTTC ele vai ser incorporado em crianças mais severas, né? E depois a gente vai migrando para outros modelos, que pode ser, inclusive, o REST, né? Ou um modelo, né? Mesmo DTCC REST, um modelo que vai estar pautado nos princípios de aprendizagem motora, que é uma concepção completamente diferente do que a gente falou nos transtornos fonológicos, porque envolve
outra abordagem mesmo, né? Envolve repetição, envolve tipos de feedback que a gente tem que dar, muitas, né? Envolve pistas, envolve momentos, né? Momentos de aquisição, momentos de retenção e manutenção, a gente trabalha de outra forma. Então, a gente vai vendo que a gente tem alguns modelos, né, que já foram testados, que tem aí por exemplo, o DTTC, ele está sendo investigado, né, em pesquisas, assim, muito nesses últimos 2 anos. Por quê? Porque né, foi investido um valor alto para fazer ensaios clínicos randomizados em 2021, se eu não me engano. Então, uma pesquisadora ganhou, né, o grupo dela uma bolada para estudar, então isso ajuda muito, vai subir mais ainda, né, o nível de evidência dos modelos de intervenção. E por quê, gente? Porque a gente viu que o DTC funciona para aquelas crianças que a gente não sabia o que fazer antes, né? Então, que são as mais graves, mais severas. E o REST também tem, há muitos anos aí, é uma inovação, porque faz uso de pseudopalavras, que é algo que os outros modelos não se pensava, por uma série de questões, tá? Tem vários motivos para isso, e aí a gente vai também explorar, tá? Vou passar rapidamente, peraí, deixa eu ver. Falta o som. Tá com Tá sem som? som? Tá. Ah, deixa eu ver o que vai. Ixi, estranho, porque... Ah, talvez o jeito que eu compartilhei, Vou rapidinho, gente. compartilhar o som aí no Zoom. Talvez eu compartilhei e esqueci de acionar ali, peraí, um minutinho. Que é só uma amostragem, tá, gente, de um momentozinho da intervenção usando o DTTC. Eu não apertei ele. E aí a gente tem que entender... Peraí, estão me ouvindo bem? Agora sim, tudo Tá. certo. Então tá, Primeiro vamos com seguir o bem. dedinho. Caiu. Caiu. Agora abre a boquinha sem o dedinho. Caiu. Como? Caiu. Toca aqui, muito bem. E agora o outro. Aqui. Aqui. Sem o dedinho. Aqui. Muito. O DTTC, gente, ele tem vários fatores, mas ele segue uma linha de imitação, né? Então, a gente começa com uma imitação junto com a criança, no qual a gente fornece muito suporte, porque ela está imitando com a gente, né? Ao mesmo tempo do terapeuta, com muitas pistas, depois a gente vai esvaecendo essas pistas. Aqui, nesse momento que eu mostrei para vocês, ela fala a palavra, em seguida ele fala. É uma criança que evoluiu bastante, tá? Então, ele mesmo já manipula bem essas pistas, já tira, já vai esvaecendo essas pistas. Então, a gente vai até evoluir nessa questão da imitação, esvaecimento de pista, retirada de pistas, até essa criança conseguir falar esse alvo, essa palavra, de maneira mais espontânea possível. Então, é um modelo muito interessante, muito legal mesmo para criança que tem pouca amostra de fala, tá? E o REST, em contrapartida do REST, já é para crianças que têm uma amostra de fala, pelo menos consoante, vogal, de sílabos, e que tenha 4 consoantes e vogais consistentes. Então, gente, algumas crianças a gente não vai já entrar com o REST, né? Indicar o REST logo de início. É importante dizer isso. Algumas crianças, né, que são as que têm uma amostra de fala mais reduzida, a gente vai entrar com o DTTC e transitar depois para o REST. Ah, não, mas essa criança que chegou para mim, tem bastante, ela fala bastante, mas ela tem
uma inteligibilidade muito severa, não entendo muito o que ela fala. Aí a gente vai buscar os critérios, se tem as consoantes consistentes, né? Senão a gente tem que trabalhar outro modelo antes, e aí a gente aplica, tá? Tem todo um. Os dois modelos são bem estruturados para a gente aplicar. Então, a criança acerta, a criança erra o que a gente está prevendo ali, a gente tem caminhos a seguir, tá? Então vamos rodar a roleta! Tá com você, tá com você, tá com você. Então vai ser assim, ó. Timão, Ó. Cafido. tá filho Deu do palavras. do Isso. do Muito bem, biquinho. Agora aqui. Tandandandan. Quem vai ser? F. Ó. Fequida. Que é filha. Então, a gente vai trabalhar os três aspectos principais de uma apraxia, que são, né, essa dificuldade na produção do movimento mesmo. Então, você vê quando ela não consegue fazer a protrusão, não consegue fazer a diferenciação de língua na parte anterior e posterior, né? Questão mesmo de movimento desse gesto articulatório. Acento prosódico, acento lexical e frasal, então a gente trabalha também prosódia. E a gente trabalha também a questão da coarticulação, que são, a grosso modo agora, são quebras, né, que a gente faz, interrupções mesmo, que a gente faz, ou alongamento entre uma sílaba e outra, por exemplo. Então, a criança vai falar como se fosse entrecortada, assim. Então, esse modelo trabalha esses três pontos, essas três características ao mesmo tempo, tá? A gente tem esse modelo que eu estou trabalhando nele, então, que é a ultrassonografia de língua. Recentemente ele cresceu bastante, o interesse, né? Por conta até dessas crianças que têm erros persistentes. Então, crianças, por exemplo, que passou por processos de tratamento RASH ou TC, ou mesmo fonológico, e ficou persistente alguns erros, por exemplo, os R's, a gente tem muito isso. Então, o uso do ultrassom, o aparelho, e a questão do aparelho ter barateado bastante, né, desde que começamos. Então, as pessoas estão buscando muito por esse tipo de intervenção, né, fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, já tem bastante fonoaudiólogo fazendo. E concomitantemente também cresceu em outras áreas, tá? Na disfagia, né? Eu tenho um colega do departamento que está estudando bastante disfagia. Eu tenho esse ambulatório já há alguns anos, já faz 5 anos, e agora eu estou trabalhando num manual tutorial, né? Para o uso do português brasileiro, e eu até brinquei com vocês dos R's, porque como na versão original do inglês não tem, tá dando uma dor de cabeça. E os R's é um dos principais, né? Então, eu vou colocar aqui um trechinho, tá? Do uso dele. É de tudo. Tá, então você quer. A gente faz associado, tá? Nessa época, gente, para vocês terem uma ideia como isso já mudou, isso aqui foi antes da pandemia. Não se tinha ao certo em que momento usar ultrassom da terapia, né? Se na fase inicial, agora, no congresso do ano passado, desse ano, o autor, né, um dos autores, o Jonathan Preston, que ele trabalha com biofeedback também, publicou um artigo muito interessante com crianças com apraxia, dizendo que o ultrassom ele é extremamente rico na fase da aquisição, porque antes não se sabia se na fase de aquisição, né, na fase da manutenção e retenção, né, que é a fase que a criança está aprendendo movimento. Então, muitas informações novas surgiram aí nesse ano, inclusive, né? Mas é difícil esse, não é? Um pouquinho mais para frente para vocês verem. Vai, olha lá. Eu sou a mulher gato. A sonda, gente, que é esse aparelho, né, que ela está segurando aqui, a minha aluna, ela vai ser colocada debaixo aqui da mandíbula, do queixo, na verdade, aqui, para a gente refletir o movimento de língua.
Então, o que vocês vão ver ali na tela é o contorno da língua. Se já tem uma coisa, As crianças geralmente gostam porque tem tecnologia. Queijo. Agora fala quibe. Olha lá. Então, a criança consegue ver em tempo real esse contorno aqui, é a língua, ponta e dorso. O que ela precisa fazer, de fato. Então, algo que é muito abstrato, né? Essas pistas, essas dicas que a gente dá, acaba acionando no cérebro uma região, né, de imitação mesmo de neurônios, eu até estava vendo isso, que deixa mais concreto, né? E aumenta o nível de aprendizagem. Vou mostrar só uma tela. Olha, peraí. Isso aqui é o contorno, tá, da língua que a gente tem. Então, vocês verem, né? O equipamento é enorme que eu tenho lá no laboratório. Inclusive, ele queimou esse mês. Mas, assim, hoje em dia, o aparelho, ele é bem pequenininho, né? Ele é apenas uma sonda acoplada no notebook celular, né? Então, por isso que, né, tem alguns laboratórios no Brasil que já têm esse equipamento, tá? Por quê? Porque ele realmente é portátil, dá para levar em vários lugares, né? Mudar de clínica, dá para dividir com colegas. Então, ele é muito rico nesse sentido. Tem o NDP3, que é o Neufeld, né? Ele, ele tem um movimento, assim, a gente não tem em português ainda, né? Mas eu vou falar um pouquinho dele porque ele tem um lance muito interessante que é a questão de associar a questão motora com a fonológica, né? E além de tudo, ele é muito rico em termos de materiais mesmo. Então, ele tem vários joguinhos dentro. Ele vem numa perspectiva diferente dos outros modelos, tá? E ele é muito interessante para crianças, por exemplo, que já foi aplicado o DTTC até um determinado ponto, e aí a gente tem um corpus, né? Muitas palavras dentro do modelo aqui do NDP3 que vai trabalhar a expansão, né? Desse movimento, desse gesto articulatório em palavras maiores, em frases. Então, ele é muito, muito interessante mesmo. E já trabalha essas questões fonológicas também. E o prompt, que é o que a gente conhece bastante, do Instituto Prompt, que é fornecido pelo Instituto Prompt, então, né, obviamente, eu não vou me aprofundar, mas é bem importante trazer porque ele tem um papel bem de peso, né, nas intervenções. Então, por isso que eu coloquei aqui. Então, essa é uma pincelada apenas, né? E eu, assim, passo a palavra agora, né, para Beth, que eu admiro muito o trabalho dela. Fico muito feliz, né, dela estar aqui conosco para nos ensinar sobre disartria. Ai, obrigada, Aline. Obrigada a vocês todas. Um prazer estar aqui com você, Gabriela, conhecê-la. Nossa, só Onotrade, né? Só gratidão por vocês, né? E eu, assim, observando vocês duas falando antes, né? Vim fazendo uma memória, né, afetiva pela fonoaudiologia, porque, né, eu sou mais velha que vocês, né? Tenho 43 anos de profissão, né? Quando eu vejo toda essa evolução, né, na fonoaudiologia, eu fico muito feliz de estar participante ainda desta evolução, né? E eu tenho também uma alegria muito grande, porque muitos anos da minha vida eu caminhei um caminho muito sozinho, onde eu estudei sobre a parte motora, né, das crianças, numa perspectiva que nós, na graduação da Fono, o que nós não estudamos muito, que é na perspectiva biomecânica e cinesiológica, sabe? E aí, eu hoje vendo, né, toda essa evolução e essa demarcação, né, dos transtornos dos sons da fala e os motores da fala, para mim é uma alegria muito grande estar ensinando tudo aquilo que eu aprendi sobre essas questões motoras da fala,
de todos esses estudos que eu venho fazendo nas crianças, tanto recém-nascidas, bebês, movimentos fetais, porque eu tenho uma formação também de movimentos, do desenvolvimento do movimento intraútero, tá? E o quanto que isso está relacionado hoje, né, com achados, né, de movimentos dos bebês intraútero com transtornos motores de fala, né? Então, para mim é uma alegria muito grande. Então, falando disso, né, a Aline já falou, né, dos transtornos dos sons da fala, e a gente sabe que é um dos transtornos de mais incidência hoje na nossa clínica, né, fonológica, de fonoaudiologia. São os transtornos dos sons da fala, né? Então, a gente sabe disso, né, e a gente tem também um artigo do Namassivayan, de 2019, né, falando que essas crianças que a gente está tratando muito hoje em dia, que tem uma incidência grande na nossa clínica, são crianças que vão ter, por causa desses transtornos dos sons da fala, eles vão ter um impacto muito grande em todas as habilidades, né, da criança de se comunicar, né, e acaba tendo um baixo rendimento também em todas nessas esferas da vida dele. E a gente levando a isso aos estudos da CIF, né, que é o que a gente tem baseado muito hoje em dia, que é a classificação internacional da funcionalidade das crianças, que preza muito pela participação, né, não só por observar estruturas e funções, mas também quais são essas limitações da criança, né, e dentro dessas limitações, o que essas limitações impactam em termos de participação deles na vida social, na vida da casa, do meio ambiente deles. Pode passar, Aline. E aí, pensando nisso, né, então a gente pensa o quanto mudou essa nomenclatura, a Aline mesmo mostrou. Pode passar, Aline. Não passou. A Aline mostrou um artigo, que é um artigo muito emblemático para a gente, né, que é o do Scheirberg, de 2019, e se a gente pensar em 2019 até hoje, é muito pouco tempo para a ciência, né? Então, foi especificado os transtornos, o atraso motor de fala em 2019, o que no artigo de 2017 ainda não estava especificado. E a gente, então, a partir daí, ou um pouco antes daí também, a gente também teve uma mudança na nomenclatura da disartria, que é a minha grande área de estudo, né? Então, como as coisas vêm mudando e a gente precisa acompanhar, né? Então, e os transtornos motores de fala, eles estão entre os mais comuns transtornos do neurodesenvolvimento da criança, né? Então, entre 10 a 25% das crianças vão ter esses transtornos motores de fala. Pode passar, Aline. E aí, a gente então eu quis trazer aqui dois conceitos, né, que eu gosto muito de usar, porque todos dois são da ASHA, né, onde tem, pode colocar, pode clicar, Aline, para aparecer aí, né, essas nomenclaturas, né, da ASHA, né, de 2007, por exemplo, que fala sobre a apraxia da fala, né, como um distúrbio do motor da fala, e que há uma discrepância muito grande entre o que a criança quer falar, né, e a capacidade que ela tem de planejar e programar esses movimentos. E como resultado disso, a gente vê uma fala muito descoordenada, sem coarticulação, imprecisa e muitas vezes muito ininteligível, né? E como o conceito da disartria mudou, e aí tem esse conceito novo da ASHA, né, de 2017, tá? Que agora fala que a disartria é um dos transtornos motores da fala e tem um déficit na execução, não em planejamento e programação, mas na execução, e que resultam de deficiências nos movimentos musculares usados na produção da fala. Para mim, isso é de grande importância, essa mudança, porque até antes disso, a gente tratava a disartria como sendo uma característica da fala do PC, né?
Então, o quanto mudou isso hoje, né? Então, quando a gente pensa em disartria hoje, nós temos que pensar em déficit na execução do movimento, né? Embora a gente tenha também na classificação do Scheidebeck a disartria junto com a apraxia, né? Mas a gente então pensa na disartria como uma dificuldade nesse movimento, né, da produção da fala. E aí a gente tem que pensar, né, nesses movimentos, na execução de movimentos de lábio, de língua, do fechamento da prega vocal, no movimento do diafragma, de dificuldades respiratórias, né? O que na apraxia a gente não vê, né? Então, a gente não tem na criança apráxica essa dificuldade na execução do movimento. A gente não vê dificuldades na ordem neuromotora ou músculo-esquelética nas crianças com apraxia. Pode passar, Aline. E aí, quando a gente pensa nisso, né, que a AF tem essa ausência de déficits neuromusculares, e em contrapartida, a disartria vai ter esse déficit neuromuscular na execução, e isso vai englobar déficits que têm a ver com amplitude de movimento, né, ou tônus muscular, alteração de tônus muscular, também de precisão de movimentos. Uma das características mais fortes das disartrias são as dificuldades que as crianças têm dos contatos de produção de som. Tá? Ela tem muita dificuldade em fazer esses contatos das estruturas que vão fazer a execução do som da fala. E quando a gente, uma dica, se eu posso dar uma dica também, a gente vai falar muito disso no curso, se eu posso dar uma dica, e quando você tem dúvida se é uma apraxia ou se é uma disartria, vá avaliar os subsistemas de fala. Pode clicar, Aline. Então, dentro dos subsistemas de fala, avalie a questão articulatória, avalie a respiração, avalie as questões fonatórias, como está o fole expiratório dessa criança, como ela está muito baixa ou ela está com muito esforço para fazer essa fonação. Avalie a capacidade de ressonância dessa criança. A maioria das crianças com disartria vão ter mais a hipernasalidade. E também a prosódia. Elas têm muitas dificuldades da prosódia, porque elas têm uma produção muito afetada por causa dessas desordens musculoesqueléticas neuromusculares. Pode passar, Aline. Então, dentro dessa disartria do desenvolvimento, nessa nova perspectiva, por que que a gente hoje usa mais essa disartria do desenvolvimento? Porque ela acontece ainda num cérebro que está plástico sob o ponto de vista tanto estrutural quanto funcional, né? E esse cérebro que está ainda numa idade de aquisição, a criança ainda não adquiriu todo o seu processo motor da fala. Pode passar. Né? Então, por exemplo, autoras que eu tenho contato e que a gente tem feito, né, contato para fazer aí projetos de estudo, né, e eu estive também no laboratório de fonética e fonologia na Universidade de Munique com a Teresa Schourdelli e com a Elizabeth Haas. Elas têm um artigo que é de 2019 e que elas já falam sobre isso, né, sobre a disartria do desenvolvimento, da gente pensar nesse controle motor da fala numa perspectiva do desenvolvimento, né? E o controle motor da fala, ele ocorre junto com o desenvolvimento motor global, né? E isso, para mim, eu me encontrei, parece que eu fiquei um mundo à parte na fonoaudiologia por uns anos e agora eu estou me encontrando de novo com a fonoaudiologia. E aí a gente tem que pensar, né, nesse desenvolvimento, nessa produção da fala, como um aspecto também que vem evoluindo junto com o desenvolvimento motor global, e aí a gente pensar que essas séries de sons
que vão ser produzidos, eles têm uma sequência de movimentos, assim como todos os movimentos voluntários que as crianças fazem têm uma sequência, tá? Os movimentos voluntários que a criança começa a fazer por volta de 5, 6 meses, todos eles são sequenciados. Até mesmo os movimentos automáticos, os movimentos reflexos que a criança teve antes disso, eles tinham um ritmo, tinham uma sequência. Então, até mesmo os movimentos fetais da criança têm ritmo e têm sequência. Então, o quanto que a gente estudar e avaliar tudo isso vai nos clarear muito, ou vai nos fazer avaliar quão mais cedo essa dificuldade que essa criança pode ter, ou uma previsão, ou um preditor, um sinal que possa ser um sinal preditor dessa sequência de movimentos articulados que ele vai precisar na época de início de fala. Pode passar, Aline. E aí a gente pensa, né, que é a disartria do desenvolvimento ou a disartria pediátrica, né, essa não é mais como a gente pensava como a disartria do PC. E a disartria era uma característica de uma lesão cerebral. Hoje não, a gente não fala mais, não se pensa mais assim. Pode ser por uma lesão cerebral, mas pode ser também por uma disfunção cerebral, tá? E vai impactar, então, na execução da fala. Pode passar, Ali? E, então, a disartria vai também, é muito frequente, como a Aline mesmo falou aqui, as comorbidades, tá? Então, é muito comum os quadros de disartria estarem associados a algumas outras doenças, né? Então, a gente precisa fazer sempre essa análise, né, para chegar a um diagnóstico diferencial. E pensando nisso, também o que tem dito para a gente os estudos e artigos mais recentes é que a gente sempre tem que, apesar de ser um transtorno motor de fala, uma dificuldade na produção da fala, nós não podemos esquecer que essa fala dentro de um contexto, ela vai ter que acontecer dentro de um contexto linguístico, né? Então, a gente tem que priorizar uma terapia híbrida para essas crianças sempre, tá? A gente vai falar também mais disso. Pode passar, Aline. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas bandeiras vermelhas, né, que estão mais ligadas, assim, que a gente já sabe que quando acontece esses sinais, muito provavelmente essa criança vai ter uma disartria, vai ser classificada como disartria. Então, considerando que a gente tem que avaliar os subsistemas de fala, eu sempre pergunto, né? Às vezes chegam crianças para a gente com transtornos de fala, transtornos dos sons da fala. Eu sempre pergunto para as alunas assim: vocês já levantaram a blusa dessa criança para ver como é que está a caixa torácica dela? Tá? Porque provavelmente uma criança com apraxia ela não vai ter deformidade de encaixe torácica. Provavelmente uma criança com transtornos dos sons da fala ou uns transtornos fonológicos, ela não vai ter deformidade em caixa torácica, tá? E nós precisamos aprender esse mecanismo e por que que se deu toda aquela deformidade nas estruturas ósseas respiratórias, né? Também na fonação, aí eles têm dificuldade em sustentar, em manter, fazer a manutenção desse polo expiratório. Muitas vezes são crianças que falam muito baixinho, tá? Ou elas precisam de ter movimentos compensatórios, ou com a cabeça, ou com os olhos, ou até mesmo levantar os braços. Tem criança com disartria que, para fazer uma produção ou aumentar a altura do tom da voz, elas chegam a colocar o dedinho aqui, tá? Para poder ajudar na adução da prega vocal. E isso vai aumentar o volume do som, da fala deles. A hipernasalidade também é uma característica muito comum na disartria, né? A produção de fala,
ela não é tão ela é imprecisa, mas ela não é inconsistente como na apraxia. Então, por exemplo, por que é um transtorno neuromuscular de desordem motora executória? Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade, uma ininteligibilidade ou uma dificuldade na produção, uma imprecisão, por exemplo, num bilabial, eu vou ter, às vezes, assimetria de lábio, esse tônus do meu lábio ele não está ajudando na captação do lábio superior com o lábio inferior, então, normalmente, eu vou usar o mesmo grupo muscular que está irregular, que está com problema, para fazer essa produção. Então, a gente não vê muito a inconsistência como a gente vê na apraxia. E as crianças com disartria, elas têm muito associado também dificuldades motoras grossas e finas, né? E aí a minha pergunta é: a gente sabe, né, avaliar toda essa motricidade grossa e fina da criança desde que ela nasce, né? O que ela deveria fazer com as pernas, com o braço, com a cabeça? O que ela deveria fazer com as mãos, com os dedos? Em qual idade, né? Porque é um desenvolvimento que vai vir junto com a produção e execução da. Pode passar, Aline. E esse controle motor, né, é muito importante a gente saber isso, porque esse sistema de produção da fala, esse sistema motor da fala, ele é um sistema muito robusto e muito difícil de controlar, porque ele é um sistema bilateral. Nós temos dois hemisférios e essas estruturas são bilaterais. Então, esse controle motor, ele tem que ser definido como um processo de iniciar o movimento, direcionar o movimento, graduar esse movimento antes dele ser executado. Eu preciso de ter um bom planejamento, uma boa programação, né? Mas, e quando eu tenho a disartria, eu às vezes tenho uma dificuldade, não na programação, mas e no planejamento, mas de fazer um mapa mental motor desse movimento, como ele é feito, porque às vezes eu nunca tive uma produção perfeita desses sons, tá? Pode passar o próximo, Aline. E aí a gente tem que pensar, então, como é que é esse controle motor global, né? Então, como é que a gente vai fazer? A criança, então, se ela teve alguma dificuldade motora de iniciar o movimento de braço, de perna, de sucção, pode ser um sinal para a gente de que ela não consegue regular esse mecanismo para o movimento, né? Então, nisso a gente tem que pensar. Pode passar o próximo, Aline. E aí, né, a gente está finalizando, a gente vai falar também durante o curso mais sobre como se dão esses movimentos, tá? Porque a gente está falando de produção de movimento de fala, né? Que depende da maturação do sistema nervoso, que depende de propriedades biomecânicas, né? A gente não estuda biomecânica da produção da fala, né? De fatores ambientais, das demandas da tarefa, de amplitude, de graus de liberdade de movimento, né? O que é típico de uma amplitude de movimento, de uma graduação da mandíbula em tal idade, em tal idade, em tantos meses, em tantos anos, né? E das coordenações motoras e das sinergias funcionais, tá? Para você ter um bom movimento, você tem que ter boas sinergias musculares. E assim, então, os nossos músculos, os nossos grupos musculares, eles vão trabalhar em conjunto para que o movimento seja harmônico e seja um movimento funcional. Se não for harmônico, se não for sinérgico, ele não vai ser funcional. Tá? Pode passar o próximo. Então, os transtornos motores da fala podem comprometer muitos aspectos da comunicação, da participação e da qualidade de vida da criança. Acho que esse era o último, Aline, vê aí.
Então, o que a gente busca é o sucesso terapêutico sempre, e é para isso que a gente está aqui, né, Alegra? Né? Para a gente poder estudar, aprender também muito, né? E ter o nosso sucesso, nosso êxito terapêutico com as nossas crianças. Maravilhoso, maravilhoso. Aliás, acho que cada uma trazendo a sua expertise e complementando o conteúdo. Parabéns a todos. Eu queria abrir até para perguntas. Alguém quer falar? Aline ou Gabriela, você quer completar? Vocês querem complementar alguma coisa? Eu acho que foi muito rico mesmo, assim, a noite, né? Tanto que a gente fez até. A gente planejou uns 40 minutos de aula, já deu o dobro. Porque a gente tem muito para falar e falar do que a gente gosta, é gostoso, vai, rola, né? Vai, flui. É. Podem colocar a pergunta. Eu já tenho uma aqui. Ô, Lara, sobre o prompt, você precisa ir diretamente no Instituto Prompt, tá? Mas eu acredito que o estudante não pode fazer. Mas tudo é com eles, né? Porque é uma Uma, certificação de cunho fechado, assim, né? Tá bom? Eu não vi o resto ali, se tem alguma pergunta lá atrás. Acho que não, né? Você acho que viu? não. Tá. Então a gente espera vocês, né? Aqui tem uma pergunta, mais informações sobre os ciclos, pois tem 20 anos de formado e nunca ouviu falar. Seria um modelo de ciclos, Fernanda? Acho que sim. Sim. O modelo é. Então, o modelo de ciclos, ele trabalha ciclos de 3 semanas, em que você vai selecionar processos fonológicos, e aí pares de fonemas de cada processo fonológico para se trabalhar. E aí ele trabalha tanto com percepção, né, tem o bombardeio auditivo, tem a produção de fala, imitação e nomeação, e ele precisa de sondagem para a gente estabelecer quando que a gente passa de um ciclo para o outro. Ele é chamado de ciclos porque ele vai, né, de palavras, depois para frases e sentenças. Então, por isso que ele tem esse nome e ele vai alcançando a generalização dessa forma, tá? Então, esse assim, bem resumidamente, o que é o modelo de ciclos. E aí, inclusive, no livro também, né, da professora Thaisa Gianecchini, ela contempla um pouco sobre, e na aula a gente vai ter muito mais detalhadamente como fazer passo a passo, né, como escolher cada processo, como escolher cada alvo e como trabalhar em cada etapa desses ciclos. Perfeito. É, na verdade, perguntaram sobre o REST. Sim, o REST faz parte da formação e vocês vão ter a honra de ter aula com a profissional que fez a tradução do REST. A Aline trouxe o REST para o nosso português brasileiro, né? Então, ninguém melhor para falar um pouco sobre Aí esse. a gente fica envergonhada de falar assim, né? Obrigada. Acho que não, acho que tem que ser dito, tem que ser dito. Enfim, com Ai, quem ai. mais vocês poderiam fazer essa formação, justamente por ela ter compreendido e trazido para o português brasileiro, né? E Ter a foi suado, situação. viu, gente? Ah, Muito sim, trabalho. sim. Muito, com certeza, muito trabalho, e agora ela está também estudando para trazer mais uma oportunidade de atuação, de intervenção para a gente. Fala um pouco do seu trabalho, o que que você está pesquisando, mas a certificação, sim. Quando eu falei do certificado, eu não mencionei. Vocês terão,
primeiro, a inclusão dessas 2 horas, praticamente 2 horas de aula, né? Porque até o final, no certificado, porque essa aula vai para a plataforma, então vocês terão mais essas 2 horas acopladas e anexadas ao certificado, e também, sabendo da importância dessa certificação individual, vocês terão o certificado do REST e do TTC também, individualmente. Então, a gente chama de dupla certificação. E tem uma pergunta aqui ainda que é sobre a diferença dos transtornos motores e distúrbio da comunicação. Eu não sei se essa pergunta, se quis dizer essa pergunta, ou se é a questão das comorbidades que a gente comentou, né? Qual a diferença dos transtornos motores de fala para o distúrbio da comunicação? Ah, não, a diferença entre os dois. Então, quando a gente fala de transtornos da comunicação, envolve um aspecto mais geral, que não é só a questão da fala em si, que é esse produto final, né? Mas a questão de intenção comunicativa, que aquela criança tem intenção ou não de se comunicar, né? E aí na verdade, a gente vai explorar todos os subníveis da linguagem. Vocabulário, sintaxe, que são as frases, morfossintática, que é um nível mais gramatical, mas, sobretudo, também a pragmática e discurso, que é essa intenção de se comunicar, essa troca de turno, essa manutenção do turno, as funções, né, que a gente tem lá na pragmática. Então, isso se refere à comunicação, né? E que a gente vai ter, que a gente pode estar, sim, né, associada a outros transtornos, inclusive uma questão de fala, né, de algum transtorno de fala, dos sons da fala envolvendo dentro desse quadro. Por isso que a gente falou das comorbidades, porque uma criança pode apresentar os dois quadros, tá? E a fala por si só é isso que a gente comentou aqui na aula. É uma questão de produção mesmo, né, que envolve vários aspectos linguísticos, cognitivos, motores, né? Os outros subsistemas mais respiratórios, ressonantais, como a Beth comentou. Então, a gente tem uma complexidade aí só nas questões de fala e mais as questões de comunicação em si. O curso inicia na próxima semana já, no dia 16. E aí perguntaram a Tá bem respeito. pertinho. Tá bem pertinho. E perguntaram a respeito da data. Sim, na maioria das vezes, sim, a gente vai ter as aulas na quarta-feira. Eu acho que só quando cai em feriado ou para facilitar, mas eu acho que na maioria das vezes, sim, nas quartas-feiras. Uhum, São 2 quartas sim, por mês, 2 encontros mensais. isso. E alguém. Módulo avulso, sim, é possível fazer o módulo avulso, só que você não tem o desconto, que é realizado hoje. E normalmente quando a gente, porque esse desconto ele tem data limitada, a gente já manteve já há algum tempo, mas ele vai terminar, né? A gente não vai deixar até o início do curso. E quando a gente faz modular, o valor da mensalidade é diferente, ou do módulo é diferente. Então, é uma super oportunidade vocês estarem realizando a inscrição, de vocês realizarem a inscrição na aula inaugural, que é quando a gente faz o lançamento e aí promove uma boa oportunidade, como uma boa oportunidade, um desconto para vocês. Coloquei no grupo uma menção lá de interessados, então, se vocês tiverem interesse em realizar o curso, lá no grupo do WhatsApp, tem uma listinha. E aí a gente vai poder passar para vocês e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Vamos ver quem mais tem. Sim, são professoras maravilhosas. A Fonotrade se sente honrada por ter profissionais tão diferenciados e com muito embasamento científico. Eu sempre falo, a Fonotrade tem essa tradição de ter no seu corpo docente profissionais que estão ligados à ciência e que trazem a fonoaudiologia com responsabilidade e compromisso com o seu paciente. Então,
claro que tudo que é passado aqui tem um embasamento científico. Quando você estiver atuando com o seu paciente, você vai estar respaldado para que possa realmente fazer um trabalho diferenciado, trazendo benefício mesmo para o nosso paciente, que é isso que a gente quer. Exatamente. E só assim, né? Obrigada pelo elogio, mas tem uma coisa assim que todas nós somos apaixonadas pelo assunto que a gente trouxe, assim. Então, não é à toa que a gente está tantos anos nesse mesmo assunto, né? Com esse hiperfoco até. Mas não é porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que tem mais, né? Podemos agregar, podemos ajudar. Então, é nesse sentido, assim, né? Então vocês vão ver a gente falando com muito embasamento, lógico, mas também com muito amor, com muita paixão pelo que faz. Principalmente aliando a prática, né? E não é só porque tem a ciência e traz toda a comprovação científica que não há uma prática associada à fala. Então, nós temos, são profissionais que atuam, que estão diretamente com o paciente, então, que podem entender da aplicabilidade de tudo que foi dito na parte, entre aspas, da teoria, e já demonstrando como a coisa funciona na prática, que é o que a gente quer. A gente quer assistir uma aula e quer aplicar no nosso paciente. Eu lembro, né, que eu teve uma aula com a Valéria Goff sobre paralisia facial. Gente, eu achei isso assim, incrível. Eu fiz a aula na segunda-feira, eu já queria mandar fazer uma tabuletinha, assim, uma informação, atende-se paralisia facial. Por quê? Porque eu acho que é isso. Quando você está com profissionais diferenciados, profissionais que passam informação, você se sente tão assegurado do conhecimento que você já se coloca apto para desenvolver tudo aquilo que foi falado, né? Então, esse é o nosso objetivo, é trazer, aliar a teoria e a ciência à prática. Isso só com profissionais que atuam na área, que fazem as pesquisas, é que a gente pode realmente ter certeza de que a gente vai estar assegurado e respaldado quando for atender algum paciente. Então, isso é fundamental, eu gosto sempre de falar nas nossas aulas e nos nossos cursos. Vamos ver, tem mais alguma informação? Ai, que bom que gostou, Fernanda. Célia, minha querida, professora também da Fonotrade, prazer ter você aqui, uma honra. Muito Prazer obrigada mesmo. pela presença, Célia. Celinha, um beijo, Celinha. Que honra Então, ter todos vocês aqui. E com certeza, quando a Alegra, né, comentou da gente montar essa imersão, tudo, organizar, ela falou, vamos fazer uma coisa bem aprofundada e a longo prazo. Então, são muitas aulas, né, que vocês vão ter. Então, isso vai ser muito rico, muito bom. porque o que é importante é que a gente não saia da superficialidade, né? Que a gente não fique somente nas informações que a gente costuma receber e de forma mais superficial. Que a gente consiga. Por isso, o nome imersão é justamente para que vocês tenham se apropriem do conhecimento, que eu acho que é fundamental. Na verdade, são muitas aulas, mas elas não são pesadas, né? A gente poderia optar em fazer toda semana, mas para o final, para a época que a gente está, e a gente sabe que está todo mundo tão sobrecarregado, então a gente optou em não sobrecarregar o mês, mas fazendo as aulas somente em 2 quartas-feiras do mês, mas principalmente dando oportunidade de vocês da gravação poderem rever todo o conhecimento. Então, se você está lá no 5º mês, no 6º mês, você pode voltar o primeiro mês o conhecimento que você adquiriu. Então, isso é muito importante. A gente vai ter, são 11 meses, mas eles não são pesados, entre aspas, durante o mês, e ainda vocês podem ter a revisão por 15 meses do curso. Então, é um presente para vocês às vésperas já quase que do fim do ano, porque com certeza o online favorece essa revisão. Então, vocês podem aproveitar
Qualquer dúvida, durante esse ano, agora imaginem vocês, durante 11 meses, quantos pacientes vocês vão receber, quantas vezes vocês vão poder retornar às gravações, quantas oportunidades vocês têm de estarem com esses professores praticamente 2 vezes no mês para tentar trazer, assim, solucionar, tentar entender qual o melhor caminho para atender os pacientes. Então, assim, essa é o nosso ganho, né? É um ganho maravilhoso, porque ao longo desse tempo, não deixe, vocês estão em contato direto com esses profissionais que fazem as pesquisas e que trazem a ciência para a fonoaudiologia, não é? Ok, então eu acho que a gente Sabe? pode finalizar a nossa aula. Agradeço mais uma vez a presença de vocês que trouxeram e vieram e assistiram o nosso curso, o que nós temos para falar. Lili e Mara, não tenho palavras para agradecer você, sempre disponível, estar aqui, ter você na Fonotrade com trazendo o seu conhecimento nessa área, assim, é muita honra para mim. Gabriela, Gabi, já estamos íntimas, você é muito bem-vinda pela sua fala, já vi que você tem muito a acrescentar, seja muito bem-vinda. E a Elizabeth, minha professora querida, já deu aula na Fonotrade, só pelo currículo a gente vê a atuação e o quanto a abrangência do trabalho, porque não adianta você ser uma especialista e ter um foco, olhar pura e simplesmente. Importante é você ter todo esse embasamento para entender o seu paciente no todo. Então, as outras professoras que não puderam estar aqui, igualmente eu sou agradecida e feliz por ter vocês conosco. Então, uma boa noite, muito obrigada. Obrigada. E esperamos vocês no dia 16 e a gente já vai conversando pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Beijo mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite, um bom descanso. Boa noite. Boa noite, obrigada.